Boa noite, irmãos. Que a graça de Cristo e sua paz abundante sejam na vida dos irmãos nesta noite e para todos sempre. Me desculpem, eu estou desajeitado com essa questão de máscara, né? Todas essas coisas e esses cuidados que temos que tomar hoje, né? Mas os irmãos que estão em pé podem sentar-se, fiquem à vontade. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, né? Mais uma vez, o pastor Jorge me fez o convite, o que me encheu de alegria, né? Estar aqui com os irmãos novamente. Não posso negar que tem uma pontinha de tristeza, né? Porque eu já preguei tantas vezes aqui com essa igreja tão cheia, né? Mas sabemos que é uma questão de momento, né? Uma questão do momento que estamos vivendo dessa pandemia, né? E eu espero e incentivo a todos os que estão em casa que voltem a congregar assim que possível, né? Assim que se sentirem aí mais seguros. Não abandonem a comunhão. Os irmãos aqui têm um bom pastor, um pastor que Deus de fato usa, né? Que se preocupa em trazer um alimento verdadeiro, bíblico para os irmãos, e por isso que eu tenho em alta estima o pastor Jorge. Irmãos, eu não vou pregar sobre Davi e Golias, eu não vou pregar sobre isso. Mas antes de pregar, eu quero trazer à memória. Muitas pessoas acreditam que Davi venceu Golias com as pedras que ele colocava na funda e atirava, e que de fato derrubaram Golias, né? Muitas pessoas acreditam nisso. Mas o fato é que aquelas pedras derrubaram Golias. Quando Golias estava caído no chão, Davi foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça dele. Porque se Davi não corta a cabeça dele, aquele gigante ia levantar. Porque ele levou umas pedradas e perdeu o sentido e caiu. E Davi então foi lá, pegou a espada. Davi nem aguentava muito pegar a espada dele, né? Deve ter dado uns 3, 4 passos para trás, mas pegou a espada e cortou a cabeça dele. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque evangelho de pedrada é trágico. Quando nós temos aquele evangelho de só dar pedradas no pecado, no erro, na incredulidade, no orgulho, quando nós só damos pedradas no nosso próprio orgulho, na nossa avareza, naquele sentimento de lascívia e nos vícios que temos, quando nós só damos pedrada neles, este evangelho não é o evangelho de Cristo que nós estamos vivendo. O evangelho de Cristo é o evangelho da espada. Quando o apóstolo Paulo fala ali da armadura, ele fala que a espada é a palavra. E a espada hoje é a palavra de Deus. Então, para que nenhum de nós vivamos o evangelho de pedradas apenas, mas que nós vivamos um evangelho de espada, onde nós olhamos para nós mesmos com total sinceridade, quando nós deixemos o evangelho nos ofender, o evangelho nos jogar no chão, o evangelho mostrar para nós como somos miseráveis diante de um Deus santo, como somos pequenos e pecadores. Quando nós olhamos e vemos como o ser humano é caído, e só consegue se levantar pela graça de Cristo, convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, e vivificado espiritualmente por Cristo. Quando nós entendemos isso, nós pegamos a palavra e nós fazemos uma ruptura em nós mesmos. E nós olhamos então para toda deformidade que existe dentro de nós, seja ela de caráter, ou seja ela de pensamentos, ou seja ela espiritual, ou seja ela o que for. E então a gente pega a espada, em vez de pegar pedra e dar pedrada nas nossas dificuldades, a gente pega a espada com toda a autoridade, confiando em Deus, fundamentados na palavra do Rei do Universo,
E a gente vai lá e corta aquele mal fora. A gente corta a cabeça daquele mal. E aí então, só após isso, nós vamos de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Antes disso, não. Quando estivermos no evangelho de pedradas, nós não estaremos naquela caminhada de glória em glória. Nós estaremos com uma sensação de vitória, aquele evangelinho de versículos isolados, de adesivo na porta do carro, de um calendário pendurado na geladeira. Tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente vai dando pedrada para tudo quanto é lado, mas ainda não estamos vivendo de glória em glória. E se não vivermos de glória em glória, não chegaremos à estatura de varão perfeito. E no céu, tudo será perfeito. Então, para que isso aconteça, irmãos, para que nós não tenhamos um evangelho de pedrada, nem eu nem você. Eu sei que você não tem, né? Mas talvez eu tenha. E para que nós não tenhamos, antes de eu começar a pregar, vai ser necessário duas coisas aqui. Eu orar para que eu diminua disso aqui, que eu suma daqui, que você não me veja mais aqui, que você não veja a cor da minha roupa, os cabelos que estão me faltando, que você não me veja aqui, que eu diminua, que eu suma, e que isso daqui se encha da graça, da glória de Cristo, que é santo, porque é só Ele que vai trazer vida, só Ele, através do seu Santo Espírito. Que Deus tenha misericórdia de mim, e dê graça, para que essa palavra venha dEle, ministrado pelo Espírito Santo através de mim. E você vai ter que orar, se você quiser ser alimentado pela palavra nesta noite. Porque o alimento não é meu, não sou eu que vou te dar o alimento. Se você for na minha casa, talvez eu faça um bife lá para você, um almoço, né? Te dê um cafezinho, mas o alimento espiritual eu não posso fazer para você. Não posso. Só o Espírito Santo pode ministrar no teu coração. Só o Espírito Santo pode iluminar esta palavra revelada nas Escrituras. Então eu vou orar para que Ele me dê graça, que Ele tenha misericórdia de mim, e que eu diminua, e que a glória dEle esteja presente aqui. E você ore para que teu coração esteja como um terreno fértil, para receber a boa semente da palavra, para que a palavra, se ela for genuína de Deus e ministrada pelo Espírito Santo, você ora assim: Senhor, se essa palavra que eu vou receber agora, se ela vem do Senhor, se ela é ministrada pelo teu Santo Espírito, que ela encontre no meu coração um terreno fértil para produzir, porque só o Senhor pode me vivificar, só o Senhor pode dar vida espiritual para mim. Vida física eu já tenho, eu preciso de vida espiritual, ou eu preciso manter a minha vida espiritual, mas só a tua palavra me alimentando. Então nós vamos fazer agora uma oração, e quebrante-se totalmente diante de Deus, quebrante-se diante dEle, se esvazie de tudo. Jesus Cristo se esvaziou da glória de ser Deus, em estado de humildade total, para se fazer um de nós, para pagar o preço dos nossos pecados na cruz, que nenhum de nós podia pagar. Ele se esvaziou da glória de ser Deus. Esvazie-se agora de tudo que habita sua mente, esvazie-se de preocupações, euforias, de medos, de ansiedade, e apenas se concentre em ouvir a voz do Criador do universo. Fala: Senhor, fala comigo nesta noite, por favor, e que meu coração esteja como terreno fértil, e capacite esse homem que está aí, porque ele é um homem como eu. Aliás, eu sou um homem pior do que vocês, mas capacite ele pela tua graça, para que daí venha a palavra genuína da Bíblia do céu para mim. Vamos fazer uma oração? Pode ficar assentados mesmo, se vocês quiserem. Pai eterno e santo, glorioso Senhor, Rei dos reis, Senhor de toda graça, Deus da verdade, Criador dos céus e da terra, Pai das luzes, Deus que tem um império sem igual, com soberania absoluta, que reina sobre seres visíveis e invisíveis. A Ti, Deus, nós prestamos glória, e para glorificar o Teu nome, Senhor, nós estamos agora diante da Tua santa palavra, que será ministrada.
Meu Deus, eu apelo pelas tuas misericórdias, e que o Senhor me dê graça, porque eu não quero falar das minhas convicções pessoais, eu não quero falar do que eu acho, eu não quero dar as minhas opiniões, mas eu quero apenas, Senhor, ser um instrumento da tua glória aqui, apenas ser um instrumento de vida, na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Repreenda todo mal, toda situação que possa trazer alguma dispersão, mas que através dessa pregação o seu nome seja glorificado. E aqueles, Deus, que têm o desejo que a sua palavra, Deus, frutifique, que eles possam estar com seus corações como terrenos férteis para receber a tua santa palavra, porque nós somos falhos e pecadores, por isso pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, mas o Senhor é santo e é o dono da vida. Dê-nos vida, nós lhe pedimos, com todo respeito e reverência, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Leremos o verso 16. Mas eu gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas. Evangelho de João, capítulo 11, verso 16. Todos lá? Amém? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Irmãos, antes desta leitura, eu comentei com os irmãos a respeito do Evangelho de Pedradas. E eu quero analisar com você um pouquinho da vida de Tomé. É interessante analisar a vida dos apóstolos. Tomé, ao menos para mim, ele desperta bastante curiosidade pela postura que ele tinha diante de Jesus, né? E nós pregamos muito, ou lemos muito, ou falamos muito de Paulo, de João, de Pedro, né? E alguns apóstolos quase nós não comentamos. Alguns apóstolos, a Bíblia não descreve o que aconteceu com eles, então nós temos que recorrer à história, né? E às vezes até à tradição. Então, o que a Bíblia fala é verdade absoluta, né? O que a tradição fala pode ser verdade ou não, mas a única informação que temos sobre o que aconteceu com Tomé está justamente numa tradição, e ela diz que, a própria história também diz, né, que Tomé pregou na Índia e na Síria, e foi morto numa cidade chamada Ramapurã, na Índia, no ano 53, com uma lança, por não negar a Cristo. Eles exigiram ali que Tomé negasse a Cristo. Tomé não quis negar e morreu com uma lança, tá? Então eu quero analisar com os irmãos algumas características de Tomé. Aqui nós vemos o Tomé, isso que eu falei para os irmãos aqui, é o Tomé convertido. Mas o Tomé que passou boa parte do tempo no ministério de Cristo, ainda não era o Tomé convertido. E era o Tomé que estava ali meio que vivendo um evangelho de pedradas. Porque ele estava aprendendo sobre Cristo, ele estava aprendendo diretamente com Cristo, aprendendo o evangelho, mas a postura dele revelavam coisas a respeito do seu caráter, que nós vemos claramente que Tomé vivia ali um evangelho de pedradas. Ele ainda não tinha pego a espada e cortado aquelas deformidades do seu caráter. Deformidades que, não as mesmas, mas todos temos deformidades, né? E algumas coisas nós vamos aprender aqui na situação do Tomé. Era um homem imperfeito, né? Eu já vi gente falar assim, que Tomé, ele era aquele que precisava ver sinais para crer. Porque ele fala, né? Se eu não pôr a mão, né? Os discípulos falam, o mestre ressuscitou. Ele fala, olha, se eu não pôr a mão no furo da mão dele, ou do lado aqui onde a lança, eu não vou acreditar. Mas o fato é que também não é isso, porque Tomé viu vários sinais de Cristo, e mesmo assim ele não cria. Ver milagres não dá vida espiritual para ninguém. Querer ver milagres para crer não traz salvação para ninguém. Querer ver milagres para se tornar um cristão não torna ninguém cristão.
A única coisa que traz vida é a cruz, é Cristo. É a expiação e a propiciação. Não é ver milagres, não é produzir milagres através da sua própria oração, não é uma vida de religiosidade aparente, nada disso traz vida. A única coisa que traz vida ao pecador caído, a única coisa que alcança o pecador com a graça, é Cristo, é a cruz de Cristo. E muitos falam, né? Tomé precisava ver sinais. Ele viu vários sinais, mesmo assim não cria. E a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos aqui é justamente esse versículo que eu li, né? Verso 16 aqui de João 11, verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo é uma palavra grega que quer dizer gêmeo, né? Tomé, ele tinha um irmão gêmeo, só que nós não sabemos quem era esse irmão. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. O que se trata aqui? É a ressurreição de Lázaro. Jesus não estava em Betânia, Lázaro morreu lá em Betânia. Jesus não estava em Betânia. E um dia Jesus recebe a notícia, todo mundo conhece a história, que Lázaro havia morrido. Jesus fica impactado, chora. E Jesus fala, eu vou lá para vocês creem, para vocês verem o que eu vou fazer. Está no texto aqui de 8 até o 16, onde nós lemos, né? E nós vamos lá. E aí o Tomé, ele diz, nós vamos lá para morrer com ele. O Tomé, ele demonstra aqui que ele acreditava mais nas circunstâncias do que em Cristo. Olha só, verso 8, 11:8. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Verso 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrer com ele. Porque lá eles querem apedrejar Jesus. E Jesus fala: mas foi bom que eu não estivesse lá, porque eu quero que vocês creiam, porque eu vou para lá fazer algo que vocês vão ver. E Tomé não acreditava em Jesus, falou: tá bom, vamos lá morrer com ele, porque ele quer ir, nós vamos lá morrer com ele. Ou seja, a postura daquele que acredita mais na circunstância, mais na força das circunstâncias do que em Cristo. Muitas pessoas professam ser cristãs, mas elas acreditam mais nas circunstâncias do que em Cristo. Alguns anos atrás eu era vendedor e eu tinha uma história que eu aprendi na empresa que eu trabalhava, que era um dos argumentos de venda, bastante tempo atrás. E a história era de um senhor que ele era um comerciante, mas ele não assistia nem rádio nem televisão. E ele então montou uma barraquinha de alimentos, de frutas, na beira de uma estrada, e ele colocou ali alguns cartazes feitos à mão, dizendo assim: a melhor fruta da cidade é aqui e tal, e vendia frutas de primeiríssima qualidade. E as frutas eram tão boas, e a propaganda que ele fazia era tão simpática, que muitas pessoas passavam, ele tinha muitos clientes, e muitas pessoas iam lá e compravam frutas dele. E com aquele dinheiro ele sustentava toda a família dele. E ele pagou os estudos de todos os filhos dele, fazendo exatamente a mesma coisa, vendendo as frutas de boa qualidade e fazendo aquela propaganda simpática, e sorria para os clientes. E ele conseguiu pagar a universidade para um dos filhos dele, a faculdade de economia. E um dia, esse filho que se formou em economia falou: pai, eu sei que o senhor não assiste nem televisão nem rádio, e não ouve rádio nem assiste televisão, o senhor não lê jornais, o senhor é desinformado, pai.
Então eu quero dizer para o senhor que nós estamos vivendo uma crise, que se o senhor continuar comprando essas frutas de primeira qualidade, o senhor vai falir. O senhor tem que parar de comprar essas frutas, compra mais barato, pai. Para de fazer essas propagandas, para de fazer isso, pai, porque senão o senhor vai falir. E o pai pensou assim, bom, eu não tenho estudo, eu realmente não vejo notícias, mas meu filho que é estudado, se ele está falando, então porque realmente tem uma crise. E ele começou então a comprar frutas de segunda, terceira categoria, parou de fazer as propagandas, estava tão preocupado com a tal da crise que ele já não sorria mais para os clientes, e o resultado foi que os clientes começaram a deixá-lo, porque já não tinha mais aquela simpatia, já não tinha mais aquelas propagandas, e as frutas já não eram mais daquela expectativa, já não alcançavam a expectativa, porque as frutas eram menores. Então ele começou a olhar, quando ele não sabia de crise ou de problemas, ele prosperava. Quando ele começou a olhar circunstâncias, ele começou a perder o seu negócio. Quando nós professamos a fé em Cristo, e nós paramos de olhar para Cristo, para nós olharmos para os ventos e para as ondas que estão batendo forte, nós afundamos que nem Pedro quando ele estava andando sobre as águas. Está lá em Mateus 14, quando Pedro estava andando sobre as águas, ele está olhando para Cristo, ele fala assim, o Senhor mesmo permita que eu vá até aí. Jesus fala, vem, pode vir, pode vir. E ele foi olhando para Cristo, e ele começou a andar sobre as águas. E a narrativa lá diz que ele começou a reparar na força dos ventos, e quando ele começou a reparar, ele afundou. Quando você vem na igreja para ver Cristo e sua glória, você vai de vento em popa. Quando você vem na igreja para ver os erros do pregador que fala errado português, né? A roupa da irmã, o problema que não sei quem está vivendo, você afunda na fé, meu irmão. Você afunda na fé, meu irmão. Porque a única coisa que mantém a gente andando sobre as águas é Cristo. Lá em Abacuque, diz que o justo viverá pela fé. Depois Paulo repete isso aos Romanos. E o autor da carta de Hebreus repete isto. O meu justo viverá pela fé. Se você é cristão, você viverá pela fé em Cristo. E o seu evangelho não pode ser um evangelho de pedradas. Vai ter que ser um evangelho real. Aquele que faz você olhar para você mesmo e falar, nossa, como eu estou errado com relação a essa palavra. Como eu estou distante desta palavra aí. Como eu estou distante dessa característica que Jesus fala. O Senhor Jesus, certa vez, ele falou que 2 homens foram no templo com a intenção de orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu levantava as mãos para os céus e dizia assim, te dou graça, Senhor, porque eu não sou como este homem. Ao contrário, oro 3 vezes por dia, dou o dízimo de tudo que eu recebo e faço todas as práticas aqui da religião judaica. E aquele publicano, ele nem ousava levantar os olhos para cima. Ele só batia no peito, porque o judeu, até hoje, se você vê aquelas imagens lá do muro da lamentação, quando ele vai confessar os pecados, ele bate no peito. E diz que aquele publicano então, ele só batia no peito e falava, sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Ele nem ousava levantar os olhos. E o Senhor Jesus diz, quem saiu justificado dali, eu vos digo que foi o publicano, que voltou justificado para sua casa. Então, o justo viverá pela fé. Não importa as circunstâncias aí. Não importa o que está acontecendo aí fora. Não importa, nós não tememos falsos rumores. Para nós não importa, claro que seria bom, né? A economia está bem, está tudo um mar de rosas. Mas nós não dependemos que tudo esteja um mar de rosas. Porque nós dependemos é de Cristo. E o justo viverá pela fé. Uma outra coisa aqui, meus irmãos. O coração de Tomé era um coração duro. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 14. Olha só, Jesus falando algo lindo. Olha que coisa linda que Jesus está falando aqui. E Tomé, interrompe com uma dureza de coração. Quase que afrontando Cristo. E aqui em João 14, Jesus está falando assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É bom ou não é, ouvir isso de Jesus? Maravilha, não é? Quando Jesus fala para nós, não tenha medo, não turbe o seu coração. Não perca a serenidade, fique em paz.
E Jesus está falando isso. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo que Ele vai preparar lugar para todos nós, ou seja, Jesus está falando de bênçãos, Jesus está falando de paz, Jesus está falando de vida. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. O Tomé interrompeu e falou assim: não sabemos para o senhor vai, como que nós vamos saber o caminho? Como é que o senhor está falando aí que nós vamos ter bênção, para a gente não turbar o nosso coração? Como é que o senhor está falando tudo isso para mim, se nós estamos aqui, ó, eles querem matar o Senhor, eles querem apedrejar o Senhor, nós não sabemos. Tomé demonstra aqui um coração duro. Irmãos, toda vez que eu vejo incredulidade, eu vejo aqui na Bíblia que a incredulidade e o coração duro tira de nós a paz e o amor. Olha só nesse mesmo texto aqui, verso 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se você não crê nas circunstâncias, mas se você crê em mim, e pedir alguma coisa em meu nome, e pedir em meu nome, não é usar o nome de Jesus. Ah, eu falo em nome de Jesus. Não, é na identidade de Cristo. É na identidade, quem Ele é, a autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem, quem é Cristo. E não só a junção das letras que formam a palavra Jesus. Quando pedimos algo em meu nome, isso farei. Quando nós olhamos circunstâncias e duvidamos de Cristo, quando Ele fala para nós não turbarmos o nosso coração, nós estamos abrindo mão das bênçãos. E abrimos mão também, meus irmãos, do amor. Olha só: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas hoje nós vivemos o que nós chamamos de ateísmo cristão. O que é isso? Diversas pessoas que professam ser cristãs, que não acreditam em Cristo. Diversas pessoas que falam que são cristãs, que vão em cultos, que participam de louvor, que levantam as mãos, que oram, que professam a fé cristã, mas que são ateus. Por quê? Porque ateu é aquele que não confia, não só o que não crê na existência, mas também aquele que não confia. E eu quero dizer para os irmãos que nesta nossa geração existe o ateísmo cristão. Sabe por quê? Porque a palavra fala: meu justo viverá pela fé. Mas tem no meio, não falo dessa igreja em particular, na igreja, no mundo, tem no meio da igreja, no mundo, pessoas que não creem na promessa, nas promessas. Pessoas que olham as circunstâncias e se atemorizam. Mas eu sou cristã, eu aceitei Jesus, eu faço parte de tal igreja, eu canto louvor o dia inteiro na minha casa, eu oro, eu não sei o quê, mas não creio nas promessas. E você pega a promessa para aconselhar aquela pessoa e fala assim: olha, existe promessa para você aqui. E a pessoa não crê. Ai, meu marido precisava de conversão, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ai, pastor, eu sei, mas o senhor não entende, ele é muito difícil. Ele é muito difícil, essa pessoa não crê na promessa. Tem alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa difícil para Deus? Tem um monte de cristão que não crê. É o ateísmo cristão, não crê nas promessas. Tem cristão que não crê no juízo. Não crê no juízo. Está enrolado com pornografia. Está vivendo dissolutamente. Está casado, mas está pensando em trocar de mulher. Está casado, mas está pensando em trocar de marido. Está casado, é cristão, mas não pode olhar o celular. A mulher não pode olhar o celular dele, ele não pode olhar o celular da mulher. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm temor, não acreditam no juízo, professam ser cristãs, como que fosse um patuá, uma ferradura em cima da porta para dar boa sorte. Alguma coisa do tipo, deixar o Salmo 91 aberto em cima da televisão. Mas a vida não é uma vida de quem confia, de quem confia nas promessas, de quem sabe que haverá um juízo. Para esses, haverá repentina destruição, porque como uma bolha de sabão, uma hora vai estourar essa vida, e haverá juízo.
Eu quero dizer que ninguém está sendo julgado neste momento por Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo falou assim: não pense que eu vim julgar o mundo. Eu não vim julgar o mundo. Eu vim buscar e salvar o perdido. Então, enquanto nós estamos vivos aqui, nós não estamos sendo julgados por Cristo. Ele veio nos alcançar com a sua graça. Então, nenhum de nós está sendo julgado. Então, se a pessoa está vivendo sem crer nas promessas, se a pessoa está vivendo sem crer no juízo, se a pessoa está falando que é cristã, mas está vivendo em pecados, e a pessoa não crê no juízo, e a pessoa não tem temor, ela não está sendo julgada, não. Mas, quando essa pessoa morrer, o julgamento será sem misericórdia. Aí a situação estará definida, e aquele que não tinha temor, e achava que estava tudo bem, tudo azul, tudo mil maravilhas, de repente perdeu tudo. E falará: Senhor, Senhor, em teu nome expeli demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. E me causa tremedeira. De verdade, irmão, sem encenar nada, me causa tremedeira imaginar aquele Jesus que muitas pessoas aí só vê como aquele Jesus bonzinho que aceita tudo, que é o Jesus juiz, que vai falar: afasta-se de mim, malditos, para a esquerda, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Vai ser assim. Então, o evangelho das pedradas, ele traz consequências ruins, porque o ateísmo cristão, ele está aí. Pessoas que vivem, dizem ser cristãs, mas não creem nas promessas. Jesus pode resolver tudo para todo mundo, mas para mim aquele meu problema é muito difícil. Não sei, não dá. Não creem no juízo, não creem nos atributos de Deus. Onipotente, pode todas as coisas. Onisciente, sabe tudo o que pensamos. Sabe todas as coisas, inclusive o futuro. Não é que Deus fica lá prevendo o futuro, não. Ele conhece tudo, inclusive o futuro. Ele tem ciência plena de todas as coisas. Onipresença, Ele está em todos os lugares. Apocalipse 14:10 diz que até no inferno Ele vai reinar. Ele, o Cordeiro e seus anjos. Está lá em Apocalipse 14:10, porque Ele é onipresente. E olha só, pessoas que não acreditam na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muita gente professando ser cristã, mas quer porque quer que predomine a sua própria vontade. E hoje em dia determinam e profetizam a sua própria vontade. E se esquecem que é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, e não a minha. Agora que eu já estou velho, eu posso dizer para os irmãos que muita coisa que eu queria, porque eu queria alguns anos atrás, graças a Deus que Ele não me deu. Graças a Deus que Ele não me deu. Porque o que eu achava que era tão bom para mim, que eu queria tanto, era caminho de morte. E hoje eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o justo viverá pela fé. Senhor, eu queria essa cadeira aqui para mim, eu queria levá-la para casa. Eu vou pedir essa cadeira para o pastor Jorge. Eu gostei muito dessa cadeira, pastor, Senhor. Eu quero essa cadeira, Senhor. Eu vou pedir ela para o pastor Jorge. Eu quero demais. A coisa que eu mais quero nesse momento é essa cadeira. Eu quero demais essa cadeira. Todas as noites eu vou dormir, eu penso nessa cadeira aí. E eu vou pedir para ele. Mas, Senhor, não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, se for da tua graça, que Ele me dê essa cadeira, assim eu aceito, porque ela vem com a tua bênção, e a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Mas se for só pela minha vontade, só pela minha insistência, eu prefiro não, porque eu não sei o que vai vir aí depois que eu receber isso. Então, que a vontade de Deus prevaleça na minha vida, e que o evangelho que eu viva não seja um evangelho de pedrada. Estou terminando, viu, irmãos? Nem sei que tempo está mais. Já falei demais, né? Vamos terminar aqui. Tomé era materialista. Aqui em João capítulo 20, nós vamos pular um pedacinho para a gente acabar logo, tá? João capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos:
disseram os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Quando nós nos deixamos levar pelo materialismo, que a gente precisa ver para crer, a gente precisa tocar para crer, irmãos, eu vou te falar que já tem igrejas hoje, chamadas cristãs, que tem que dar algo palpável para a turma crer. Ó, você leva esse tijolinho do não sei o que lá para tua casa, porque isso vai te abençoar, essa vassoura aqui vai tirar o demônio lá, vai expalir o mal, essa caneta ungida de não sei das quantas, que não sei quem orou lá no monte, vai servir para não sei o que, e as pessoas estão deixando a fé que é invisível, a fé cristã que é só moral, a gente não vê, não apalpa ela, a gente vive por ela, a gente crê na palavra, a gente crê na promessa. E essas pessoas agora estão precisando pegar coisas, apalpar coisas, tocar em coisas. Tem igreja onde eles estão se ajoelhando diante de uma imagem da arca da promessa, e eles ajoelham e colocam as mãos, e o outro está colocando as mãos nos pés de não sei quem, e por aí vai. Tempos de apostasia, mas o justo viverá pela fé, e o justo não vai ser levado junto com a maioria, o justo vai ficar na rocha. E ele vai ficar em Cristo. Aqui, ó, se quiser abrir lá em Marcos, capítulo 4, rapidinho. Eu falei da parábola do semeador, né? Marcos 4:13. Diz assim, ó. Jesus, ele conta a parábola do semeador. Aquelas pessoas não entenderam. E aí Jesus fala assim para os discípulos, olha só, 4:13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as outras? Jesus está falando sobre essa parábola aqui do semeador, fala assim: se você não consegue entender essa parábola aqui, você não vai entender nenhuma das outras. Se você não consegue entender essa, você não vai conseguir entender nenhuma das outras. Por que ele está falando isso? Porque essa parábola fala do coração. Como que é o seu coração? Se você não entender, se você estiver diante da palavra de Deus com o coração duro, quando a semente for semeada em você, vem as aves dos céus e roubam ela. E Jesus fala que as aves do céu é Satanás. Satanás. Aí você escuta uma palavra de Deus para trazer vida para a sua vida, mas só que você está com o seu coração duro lá. E somos nós que mantemos o nosso coração ou duro ou fértil. E aí Satanás vem e rouba aquela palavra. Ou então, os espinheiros, somos sufocados pelos cuidados do mundo. Ou então, o solo rochoso, porque não tem raiz em si mesmo. Mas, se nós estivermos com o coração fértil, essa semente, então, ela vai produzir frutos para a vida. E é assim que vive o justo, crendo na palavra que vem de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tem outra forma do justo viver. O justo não. E ele quer viver é pela fé. E finalmente, irmãos, a correção da situação de Tomé se dá lá em João, capítulo 20, a partir do verso 26. João 20, a partir do verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Porque a primeira vez que os discípulos viram Jesus, Tomé não estava, né? Por isso que ele fala, só vou crer se eu tocar. Aqui é a segunda vez e dessa vez Tomé estava. Então vamos lá, verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, falando que é cristão. Seja crente. Tem uma história que eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas ela serve como ilustração. Não sei se é verdadeira.
Alexandre o Grande estava conquistando praticamente o mundo inteiro conhecido de sua época, conquistando várias cidades. E ele vem com suas tropas e com sua legião ali, aquelas colunas, e ele vem lá todo imponente no seu cavalo, Alexandre, né? Seu nome é Alexandre o Grande. E ele vê um camponês ali, e o camponês morrendo de medo, encostou num canto assim, esperando eles passarem, e o Alexandre o Grande mandou chamar aquele camponês ali. Rapaz jovem assim, tímido, muito tímido e assustado, né? E o Alexandre chamou ele, e ele foi até lá, e o Alexandre falou assim: qual é teu nome? E o rapaz falou: Alexandre. Coincidentemente, era Alexandre. E Alexandre o Grande então falou para ele: ou muda de nome, ou muda de atitude. O justo viverá pela fé. Seja crente e não incrédulo. Viva crente e não ateu. Creia nas promessas, creia na justiça, procure viver em santidade. Jogue fora da tua vida o evangelho das pedradas. Pega a espada com autoridade. Pega a espada com autoridade e viva a fé genuína em Cristo. Porque os dias são maus. E se você fala que você é cristão, você é a luz do mundo. E Jesus fala assim para Tomé: não seja incrédulo, verso 27, mas crente. E aí, irmãos, aconteceu a conversão do Tomé. Aquele homem que era pessimista, que era duro de coração, que era materialista, a correção dele se dá aqui, quando Jesus pega e coloca o dedo na ferida. Fala assim: você é incrédulo, Tomé. Não seja incrédulo, seja crente. Jesus não ficou passando a mão na cabeça dele, falando: ai, Tomé, tá bom, mesmo você sem crer, eu vou te aceitar no meu reino. Ai, Tomézinho. Jesus não falou nada disso. Jesus falou assim: você duvida, Tomé? Põe a mão aqui, ó. Você não crê que eu ressuscitei? Que eu fiquei 3 anos falando para vocês que eu ia fazer isso? Você não creu na minha palavra, Tomé? Você não creu? E Jesus pode ter sido duro com ele, mas salvou ele do fogo eterno, porque lá em João 12:48, Jesus fala: quem rejeita as minhas palavras e não crê nelas, já tem quem o julgue. A minha própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então Jesus, sendo duro na frente de todo mundo, chamando Tomé de incrédulo, salvou a vida dele. E chegou lá e falou assim: você não crê, Tomé? Não seja incrédulo, seja crente. E aí se deu a correção no Tomé, sabe por quê? Porque o Tomé, ele saiu daquele estado de arrogância dele, de incredulidade, de pessimismo, de materialismo, para o estado de humildade, de reverência, reconhecendo quem estava ali na frente dele. Você reconhece? Que palavra é esta? Que está saindo das Escrituras. É o verbo, João 1:1, a palavra. E aqui então, verso 28, quando Jesus fala no verso 27, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Reconheceu Jesus como Deus. De fato o Senhor é Deus. Aí você pensa que Jesus falou assim: ai, que bom, Tomé se converteu. Jesus deu mais uma dura nele ainda. Porque Jesus é o Rei dos Reis, irmãos. E nós somos miseráveis pecadores que pela graça dele, nós temos que ter sentimento de gratidão por ele. Sempre. E Jesus pega e fala assim: porque me viste, creste? Tipo assim, se eu não tivesse aparecido aqui para você, se você não fosse um desses 12 aqui, desses 11 aqui, se você não tivesse aqui, se você fosse outro qualquer e não tivesse me visto aqui, você não iria crer? Precisou tudo isso, Tomé, para você crer em mim? Precisou você colocar a mão aqui para você crer? Mesmo Tomé já tendo admitido ali: Deus meu, Senhor meu. Porque viu, creu? Você precisa que Jesus apareça, você tem que ver anjo, você tem que ver milagre para você crer? Você tem que ver a água ser transformada em vinho para você crer? Ou você é o justo que viverá pela fé na palavra que está revelada aqui? E aí então Jesus diz assim: porque me viste e creste? E olha só que Jesus fala, que pode se referir até a mim e a você. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqueles que não precisaram pôr as mãos aqui. Aqueles que no Antigo Testamento creram na promessa da minha primeira vinda. E nem me viram nascer de mulher. Mas que creram.
Abraão, Isaac, Elias, Moisés e tantos outros lá. Agora Tomé, porque você viu, você creu. Mas glória a Deus, o Tomé creu, né? E de fato se converteu, porque morreu sem negar a Cristo. A conversão de Tomé, ela foi genuína. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que essa palavra de Tomé foi palavras de reconhecimento. Se o homem e a mulher não reconhecer que é pecador e que necessita de Cristo, pode ter todas as práticas possíveis aí de religião, mas se ele não se submeter a Cristo e a sua palavra, vai morrer nos seus pecados. E aí então Tomé reconheceu e se converteu. Note que a fé das gerações que veio depois dos apóstolos não partiram do que os apóstolos viram, mas partiram do que os apóstolos testemunharam com reconhecimento de Deus. João diz assim, olha, nem todos os livros caberiam os sinais que Jesus fez. O próprio João também diz, eu sou testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Não só eu, os discípulos e mais 500 pessoas vimos. João fala isso. Paulo fala, ele me perguntou, por que persigo a igreja? Pedro disse, afasta-se de mim, Senhor, porque sou pecador. Quando Jesus aparece já ressurreto ali, quando eles estavam pescando e não conseguiam pescar nada, que Jesus manda lançar a rede para o outro lado, Jesus vai até Pedro e Pedro se joga na água e fala, afasta-se de mim. A palavra fala que ele estava nu no barco. E ele fala, afasta-se de mim porque sou pecador. Reconheceu que era pecador diante de um Deus santo. E os 11 adoraram quando Pedro andou pelo mar. Quando eles voltaram para o barco, os 11 adoraram. Tomé reconheceu ser Deus. Se você crê sem ver, você é bem-aventurado. Eu não sei se eu passei muito tempo, peço perdão aos irmãos de coração, espero não ter atrasado. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. Coloque-se de forma humilde, sincera, franca, diante de Deus. Senhor, eu sei que sou pecador. E eu não quero ser, meu Deus, daqueles que precisam ver sinais. Senhor, eu não preciso ver anjos. Senhor, eu não preciso ver milagres para crer no Senhor. Senhor, eu não preciso colocar a mão nas tuas feridas. Senhor, eu quero ser o justo que vive pela fé. E ó Pai, isso só se você quiser orar assim, só se você quiser. E ó Pai, se o evangelho que eu tenho vivido é evangelho de pedradas, me ensina a levantar essa espada, Senhor. Me ensina a levantar a espada para cortar todas as deformidades que existem em mim e que me afastam da plena comunhão contigo. Me ensina, Senhor, como Davi, que não conseguia praticamente carregar a espada daquele gigante. A espada da sua palavra pode ser pesada demais para mim, mas eu preciso dela, porque eu preciso me separar de tudo que me afasta do Senhor, porque tudo que me afasta do Senhor é maldição. Então eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude a usar a espada da tua palavra, para que eu seja um justo que viva pela fé. Não quero evangelho de pedradas, mas eu quero, de fato, ser salvo em ti. Obrigado pela tua graça, obrigado pela cruz, obrigado por Cristo. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. E glória a Deus. Que Deus abençoe aos irmãos, Deus abençoe a todos.